casaco de pena, não começa a caminhada com casaco de pena. Mas daí, chega lá em cima, precisa colocar. Então você precisa levar o casaco de pena. Manuel Morgado é guia de montanha há 30 anos. Médico pediatra de formação, conseguiu desapegar da vida cotidiana e partiu para o mundo. Entre guiadas e sensacionais viagens, acabou meio que por acaso sendo o segundo brasileiro a escalar os 7 cumes. De sorriso fácil, simplicidade incrível, me fez parecer ter transformado a loja Nepal em um monastério durante a sua presença aqui. Pessoal, eu tô aqui com o Manuel Morgado. Olha, Manuel, para mim isso daqui é uma tietagem, cara, porque eu sou fã do Manuel há muito tempo. Vai ter a palestra aqui na loja hoje, a palestra mais disputada de toda a história aqui da loja Nepal. Em 24 horas a gente estava com a palestra lotada, conseguimos mais assentos e liberamos para mais gente se inscrever. Então vai estar lotada a loja hoje, algo muito bacana. E bacana certeza. Porque mostra o quanto você é amado, né, Manuel? Isso é fantástico. Quando você me mandou a mensagem que aliás foi a Mônica que mandou a mensagem que a palestra tinha lotado em um dia, eu fiquei super feliz. E feliz porque isso é um feedback do trabalho que a gente vem fazendo aí há 30 anos agora, quase, né? Caramba, então isso é bem legal. E Manuel, aonde você está morando hoje? Essa é a pergunta mais complicada. Na real é assim, eu saí do Brasil em 89, sabendo que eu não queria o estilo de vida que eu tinha. Eu era pediatra, eu adoro medicina, mas não era o estilo de vida que eu tinha não era o que eu queria. E eu saí em 89, eu estava um pouco brigado com umas coisas aqui do Brasil. E, enfim, desde 89 até 3 anos atrás eu rodei. Eu não tive base nenhuma. Eu percorria ao redor de 10 países por ano, meio ano guiando, meio ano fazendo as minhas coisas, as minhas escaladas, ou trekkings, ou expedições, ou caiaque, o que fosse. E 3 anos atrás eu comprei um veleiro. Então, hoje eu tenho uma base, só que é uma base que anda, que se move, que era a única forma que eu consigo ter base. Então, aliás, eu sou apaixonado por veleiro também. Mas ainda não entrei nesse mundo. Na canoagem oceânica, eu gosto do mar, né? Sim. A gente tem esse gosto em comum, assim, já faz bastante tempo que eu viajo de caiaque oceânico. Que é maravilhoso também. Maravilhoso. Né? E eu levo meu filho, cara. A primeira viagem dele comigo foi na Ilha Anchieta. A gente atravessou para a Ilha Anchieta e foi dormir lá atrás. Foi o primeiro camping dele. Você imagina isso para ele? Até hoje ele lembra assim. E a gente já fez várias outras. É engraçado. O Brasil com esse litoral todo, quase ninguém conhece isso. Mas você sabe que agora eu estava em Curitiba e teve um encontro lá com 30 kayakers. De Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. E eu achei fantástico. Está crescendo. Eles vão fazer, está crescendo. E é uma maneira maravilhosa de viajar também, né? Ainda é muito pequenininho, tem potencial de crescimento enorme. Sim, com certeza. Manuel, e quando você olha para trás, lá para 89, que você virou um nômade, ou decidiu que o mundo ia ser a sua casa, e depois de 30 anos você se arrepende de alguma coisa? Não. Só teve lado positivo? A vida, ela não é o Facebook. Mas não, arrependimento do caminho que eu tomei, de forma nenhuma, até porque eu acho que eu consegui na minha vida redirecionar o meu caminho, conforme foi passando o tempo. Agora, ter casa, ter base, isso é uma coisa que realmente não me faz falta. E eu acho que foi difícil sair, porque quando eu acabei a residência, eu saí para uma viagem. Eu já viajava nas férias da faculdade, tudo, e sempre sonhava de ter uma viagem longa. Então eu acabei a residência e saí por 2 anos. Aí voltei, comecei a trabalhar como médico, e depois de 5 anos é quando eu estava começando a ter estabilidade, e foi quando eu decidi ir embora. Então foi uma decisão difícil, bem difícil, né? Difícil, pressão das pessoas, minha família, o filho médico, aquela coisa, né? Mas eu sabia que eu tinha que buscar um outro caminho. Eu não estava feliz como eu estava, e eu consegui me soltar e sair sem saber muito o que ia acontecer. E guiar montanha, guiar trekking foi uma coisa que apareceu
depois, apareceu nesse processo, não era uma coisa que eu tinha como plano. E de lá para cá eu venho corrigindo pequenas correções na minha maneira de viver, mas sempre respeitando não trabalhar muito, não ter uma empresa grande, não precisar ficar no escritório. Não ter demais para não ter que carregar esse estresse. Né? E agora, mais recentemente, a história do barco era um sonho antigo que eu tinha e de dividir um pouquinho. E eu acho que a minha vida está um pouco mais equilibrada agora. Mar e montanha, frio e calor, muita roupa, pouca roupa. Equilibrou. Manuel, quando você falou o filho médico já salvou quantas pessoas? Pelo fato que eu li isso no seu livro, pelo fato de você ter esse conhecimento de medicina. Eu lembro de ter lido do seu livro em algum momento, acho que foi até em você mesmo, que você chegou a pensar que estava tendo uma apendicite e de repente, não, é cálculo renal. Isso. Que eu não faço a menor ideia qual a diferença da dor, né? E além disso, pessoa que você, um guiado seu que você identificou com malária no Kilimanjaro. Quantas pessoas já foram assim que você identificou pelo fato de você ter esse conhecimento de médico? Muitas. Principalmente porque eu vou tantas vezes, né? Eu fui 17 vezes para o Kilimanjaro, umas 12 vezes para o Elbrus, no momento 67 grupos para o campo base. As pessoas do local me conhecem e sabem que eu vou muito bem equipado e que eu era médico, né? E então é muito comum que de noite eu estou lá jantando com o grupo, vem o dono de um lodge no Nepal, me chama, olha, Manuel, tem alguém que está doente, você pode dar uma olhada. Então, isso já aconteu. Se transformou praticamente numa missão, né? Muita frequência. E na montanha a gente se ajuda, né? Com certeza. Eu já fui muito ajudado e tenho o maior prazer de ajudar. Então, isso que poderia ser uma coisa que tivesse me trazido arrependimento de eu ter, entre aspas, gastado 8 anos da minha vida estudando medicina, pelo contrário, é uma coisa que me dá muita segurança e que dá segurança para os meus clientes e que eu sinto que eu posso ajudar outras pessoas também, mesmo tão enferrujado quanto eu possa estar de uma profissão que foi há muito tempo atrás. Mas eu imagino quanto deve ser tranquilo para os seus clientes te contratarem e saber, eu estou com um guia aqui que, além de tudo, é médico, ele vai me ajudar se eu precisar, né? Isso é uma coisa bem gostosa. Muito legal. Então... E, Manuel, a sua conexão com o Nepal, já que a nossa loja chama Nepal, eu lembro de quando eu pisei lá em 2001, antes do 11 de setembro, eu fui eu fiz meu aniversário lá, então 3 de março eu estava por lá, e me encantei com o Nepal. Tem gente que olha de longe, imagina como uma pobreza, alguma coisa assim, aquela confusão de romizeta na rua, bicicleta, tudo que é coisa, mas aquilo é simplesmente encantador. As pessoas, qualquer uma com que você olha que está sorrindo para você, um templo daquele que você entra, e estão os monges fazendo ali uma oração, aqueles sons, os cheiros, aquilo ali eu não consegui esquecer, quero voltar lá, sabe, eu até te encontro por lá numa dessas, mas como aquilo te marcou, você foi buscar no budismo alguma coisa, Não, o budismo aconteceu depois na minha vida. Aconteceu exatamente por conviver com essas pessoas. Nessa primeira viagem que eu fiz em 83, eu fiquei 1 ano na Europa, fui para a Ásia e acabei passando uns 3 meses no Nepal. E foi quando eu comecei a entrar em contato com esse povo que é maravilhoso e comecei a entrar em contato com o budismo. Daí, viajando em outros países budistas, eu encontrei uma similaridade no sentido de como as pessoas veem a vida, como elas reagem. E isso começou a me interessar e daí que foi o gatilho de eu ir buscar um pouquinho mais de conhecimento em budismo para saber por que, como as pessoas, por que elas eram dessa forma, né? E daí a minha paixão pelo Nepal só aumentou. Assim, então, eu conheço o Nepal já há quase 83, 93, 2003, quase 40 anos, né? Mais de 40 anos. Não, 83 para cá, quase a idade da André. André é de 82, 37 ela tá 35. Anos. 37 anos. E o Nepal mudou, principalmente Katmandu mudou muito. Se você voltar agora de 2001 para cá, você não vai reconhecer Katmandu. Muito mais turistas, muito mais trekkers, muito mais gente em Katmandu. Katmandu hoje tem
milhão e meio de pessoas, mas a maneira como as pessoas são não mudou. E isso aqui é fantástico no Nepal. Continuam pessoas incríveis. E tem tudo a ver, eu acho, o desapego do budismo, Sim. né, com o desapego que você fez, quando você largou tudo e falou, vou curtir meu mundo, né? Não, budismo não é à toa que o logo da Morgado Expedições é um símbolo budista, né? Um dos 8 símbolos auspiciosos que eles chamam do budismo, que é o nó infinito, que significa interdependência. Então, eu acho que são as 2 coisas muito importantes na minha vida, montanha e budismo. Legal. Morgado, agora falando sobre o trekking, o acampamento base do Everest, ele é todo feito em território nepalês ou ele também é feito em território ex-território tibetano? Tá. Então, o Everest tem 2 campos bases, na realidade. Ele é escalado tanto pelo lado nepalês quanto o lado tibetano, que hoje é China, né? A gente faz pelo lado nepalês. O lado tibetano, como é no platô tibetano, você pode chegar até o campo base de carro, basicamente. As expedições chegam de caminhão, levam todo equipamento de caminhão. O trekking mesmo é no lado nepalês. Então, o trekking inteiro é no Nepal. E a gente chega a 1 quilômetro da divisa com o Tibete, mas ele é inteiro no Nepal. E tem alguns outros trekkings no Nepal que são muito bonitos, Mustang e Dolpo, que são geográfica e politicamente Nepal, mas que culturalmente são completamente Tibete. Eles são inclusive trans-Himalaia, eles são do outro lado do Himalaia, já no platô tibetano, e esses trekkings são feitos no verão, quando chove em todas as outras áreas, porque a chuva, as nuvens com umidade batem no Himalaia e não passam para o outro lado. Okay. Então a gente faz esses trekkings na época que do lado de cá está chovendo. E o trekking do E existe muita diferença entre a cultura tibetana e a nepalesa? Entre a cultura tibetana e a cultura dos Bhotias, que são as 5 etnias da montanha no Nepal, não, é a mesma cultura. Sherpa, que é uma das 5 e é a mais conhecida, o nome Sherpa significa povo do leste. Então, o povo do leste do Tibete que migrou para o Nepal 500 anos atrás e trouxeram seus costumes, sua religião, sua alimentação. Então, é muito semelhante um lado do outro. O que eu sinto é que assim, o astral hoje é muito diferente, porque como todo povo invadido e reprimido, os tibetanos, eles são como indígenas em qualquer lugar do mundo, é um povo sem alma hoje em dia. Eu acho muito bonito visitar o Tibete, mas eu sempre aviso para as pessoas que, principalmente para quem já foi para o Nepal, que eles vão sentir um astral diferente. Hoje um povo oprimido, né? Que não pode falar sua língua, que não pode praticar sua religião, enfim. Então, enquanto que no Nepal, não. No Nepal é isso que você lembra, né? Esse povo alegre, feliz, de bem com a vida, apesar de todas as dificuldades da vida deles, né? Isso é legal demais. Bom, eu não vou estender essa conversa aqui, tinha muito mais coisa para perguntar para o Morgado, mas eu quero te deixar tranquilo, Morgado, para a palestra que você vai dar. Obrigado demais. E nós vamos continuar esse vídeo agora com os trechos da palestra com o Morgado. Ele vai responder mais um monte de dúvidas que eu sei que vocês têm aí. Legal, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui e conversar um pouquinho com vocês e te conhecer, e espero que a gente se veja por lá. Opa! Não? Vamos sim! Temos 40 pessoas? Gostei. Muitos querem ser médicos, né? Muitos querem ser médicos. Eu sou formado em medicina, fiz medicina aqui em São Paulo, na Escola Paulista, fiz pediatria e desde muito cedo eu viajo bastante, minha paixão. E nessas viagens pela América do Sul, nas férias da faculdade, eu sempre encontrava os tais dos travelers, os caras que tinham tirado um ano para percorrer o mundo, e aquilo era uma coisa que era uma obsessão. Um dia eu sabia que eu queria fazer isso. E aí, quando eu acabei a residência, antes de começar a trabalhar,
não tinha filho, enfim, era um momento da minha vida que eu estava bem solto, e então eu resolvi fazer esse sonho de fazer uma longa viagem. E eu fiquei 1 ano na Europa e 1 ano na Ásia, e esse ano na Ásia foi extremamente marcante na minha vida. Eu voltei para São Paulo, comecei a trabalhar como médico e achando que eu tinha matado as lombrigas aí de uma viagem longa. Mas conforme foi passando o tempo, eu fui percebendo que, apesar de gostar muito de medicina, e eu desde muito pequeno eu sabia que eu ia ser médico, eu senti que o estilo de vida que eu estava levando não era o que eu queria, e depois de 5 anos de trabalho como médico, em 89, eu cheguei à conclusão que eu tinha que buscar alguma outra coisa que combinasse mais comigo. Então, em 89 eu saí do Brasil, sem plano algum, e minha primeira parada foi Nepal. Foi um lugar que tinha me emocionado mais, que tinha me impressionado mais na viagem anterior. E daí acabei viajando 3 anos, dando um tempo para ver para que lado que a minha vida iria, para que lado que eu queria que a minha vida fosse. E depois de 3 anos viajando, mais os 2 anos anteriores, mais todas as outras viagens, eu achei que eu tinha experiência suficiente para começar a dividir isso que eu tinha aprendido com outras pessoas, e daí eu abri a Morgado Expedições em 92. E eu venho fazendo isso desde então. Eu tenho uma vida bem diferente, desde 89 que eu saí do Brasil, que eu não tenho base nenhuma. Estou rodando há 30 anos. Agora, mais recentemente, eu comprei um veleiro, então agora eu tenho uma base, metade do ano, mas é uma base móvel. Eu tenho uma certa dificuldade em ficar parado. Então o barco, ele permite um pouquinho de normalidade, no sentido de ter um lugar para deixar alguma coisa. Até então, por 27 anos, foram basicamente uma mochila e eu rodava. Eu me prometi que eu não ia ter uma empresa grande, que eu não ia trabalhar muito, então propositalmente a Morgado Expedições é pequena, a gente guia mais ou menos 140, 150 pessoas por ano, e isso permite que não só eu, mas as outras pessoas que trabalham com a gente tenham bastante tempo para fazer as suas coisas, as suas expedições, enfim. Então, desde então eu trabalho 6 meses por ano e tenho 6 meses para fazer outras coisas. E isso também permite com que a gente tenha muita energia para dividir. Quando a gente está guiando com vontade de guiar, né? Uma coisa que eu sinto falta. Agora, daqui 1 semana eu vou estar no Nepal, tenho 2 grupos ao campo base e estou contando os dias para isso chegar. Isso é bacana. Então o que eu vou contar para vocês hoje são 2 coisas. Uma, vou falar um pouquinho desse trekking, que para mim é um dos trekkings mais fantásticos do planeta, que é o trekking ao campo base do Everest, e depois eu vou contar um pouquinho da história dos 7 cumes. Né? Bom, o trekking ao campo base do Everest, só para situar, o Nepal é um pequeno país, 800 quilômetros de leste a oeste, 150 quilômetros de norte a sul, entre 2 gigantes, não só em termos territoriais, mas em termos econômicos hoje em dia, que é a China e a Índia. Né? O Nepal nunca foi colônia, ele sempre foi, apesar de muito pequeno, foi sempre um país independente. Ao norte tinha o Himalaia, uma barreira até muito pouco tempo atrás quase intransponível, e ao sul uma floresta com malária, com tigres de Bengala. Então o Nepal se manteve mais ou menos isolado durante muito tempo. Tá? Então mais ou menos o mapa do Nepal, e ele é atravessado, a parte norte, a divisa com o Tibete, ele é atravessado pelo Himalaia. O Himalaia, ele nasce do choque de 2 placas tectônicas, e esse choque ainda está acontecendo. O Everest, ou as montanhas do Himalaia, crescem mais ou menos 2 centímetros por ano. Por isso tem aquela medida de 8.848, revisada para 8.850 agora. E uma parte dessa formação geológica é o que a gente chama de Himalaia, mas ela se estende por uma área muito maior. Ela começa em Myanmar, no antigo Birmânia, atravessa Sikkim, na Índia, Nepal, Índia, Paquistão e até o Pamir, Ásia Central. Tudo isso faz parte
do mesmo processo geológico com nomes diferentes. Então a gente tem Himalaia, tem Karakorum, tem Hindu Kush e tem os Pamirs. Tudo isso é o mesmo processo desse choque das duas camadas. Capital Katmandu, e a área que a gente vai é essa área aqui que se chama Khumbu, que é onde vivem os famosos Sherpas. Sherpa, na língua Sherpa, que é um dialeto tibetano, significa povo do leste. O povo do leste do Tibete que migrou para o Nepal 500 anos atrás. Outra coisa. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, por favor, me interrompam, sem problema nenhum. Tá? Bom, tem 150 mil quilômetros quadrados, é bastante pequeno, tem uma população agora, talvez 33 milhões de pessoas, com uma densidade populacional parecida com a Índia. Só que a Índia é muito maior, uma população muito maior, mas um país muito maior. Então é 10 vezes mais gente do que o Brasil, por quilômetro quadrado. E, como todo país, muito pobre, com uma pirâmide etária bem achatada. Boa parte da população muito, muito jovem. Um PIB per capita 10 vezes menor do que do Brasil, mais ou menos. Analfabetismo 52%, mais ainda feminino. A menina, quando casa, tanto na Índia quanto no Nepal, ela se separa da família e vai viver com a família do marido. Então é um péssimo investimento você alimentar bem, se você é muito pobre, como a maior parte da população do Nepal é, e você educar a menina, porque você investe na menina e ela vai, quando ela chega em idade produtiva, ela vai para uma outra família. Então, se tem vários meninos e várias meninas, os meninos são alimentados melhor e são educados melhor. Então a gente tem um analfabetismo feminino muito grande. E apesar disso tudo, a gente não tem violência. Isso é uma coisa que choca quando a gente visita o Nepal, porque você vê um lugar extremamente pobre e, no entanto, você se sente seguro. Coisa que a gente não se sente aqui. Né? E a gente costuma associar violência com pobreza e com falta de educação. Né? Falta de educação não no sentido... falta de estudo. Isso, melhor. Só que as duas filosofias e religiões do Nepal são budismo e hinduísmo. E essas duas filosofias têm um conceito básico, que é o conceito do karma. Então, primeiro, entender que eles, ao contrário da gente, que não sabe muito bem se vai ter alguma coisa depois, se existe céu ou se não existe, eu acho que pouca gente no Ocidente tem uma certeza absoluta de vida depois dessa daqui. Quem sabe? Eles não, eles têm certeza absoluta que existe reencarnação. E karma é exatamente o conceito de que tudo que você planta, você colhe. E eles têm uma imagem que é interessante, que você planta uma semente e você colhe uma árvore. Né? Então, um bom ato frutifica com uma coisa muito mais legal para você, muito maior do que você plantou. E alguma coisa que traz sofrimento também tem a mesma coisa. Então, se você causa sofrimento, você vai colher um sofrimento muito maior. Então, você resolver a sua vida econômica através de violência não é um bom negócio, né? Porque você vai se ferrar depois. E isso, na minha opinião, é o que mais justifica isso, que é uma coisa que realmente chama atenção. Bom, a gente chega em Katmandu. As épocas boas de trekking no Nepal são primavera e verão, março, abril, metade de maio, outubro, novembro, metade de dezembro. Os voos melhores são com a Turkish, com a Emirates e com Qatar. E a gente chega em Katmandu, vamos ficar 3 noites lá. No dia de chegada, eu peço para todo mundo colocar todo o equipamento em cima da cama. A gente passa de quarto em quarto, checando o equipamento de todo mundo, o que precisa reforçar ou comprar, enfim, que a pessoa não trouxe. Aí a gente vai no dia seguinte às lojas para ver o que falta. No dia seguinte, pela manhã, a gente faz uma caminhada por Katmandu, que é uma maneira bacana de conhecer a cidade, caminhando, e usa essa caminhada para conversar um pouquinho sobre budismo, sobre hinduísmo, sobre arquitetura, enfim, colocar um contexto na viagem. E uma coisa que eu acho incrível num trekking no Nepal é que é muito mais do que um trekking bonito. E é para lá de bonito, é assim, impressionantemente bonito. Mas é muito mais do que isso. E eu acho que não explorar esse outro lado, que é o lado cultural, é uma pena. Você está perdendo pelo menos 50% do que um trekking desses tem para oferecer.
porque Nova Zelândia é bonito, Canadá é bonito, mas o Nepal tem essa conjunção de beleza, de natureza, com uma cultura muito diferente, muito rica, e as pessoas acabam se apaixonando por isso. E a gente tenta explorar muito, né? A primeira vez que eu fui no Nepal foi em 83, então eu passo pelo menos 3 meses por ano no Nepal. Outro dia eu estava fazendo os cálculos, eu passei 3 anos nessa trilha. Eu guiei 67 grupos ao campo base do Everest. Então, na trilha, fiquei 3 anos. Fiquei abismado. São 16 dias de trilha, por um teste de 67 grupos, deu isso. Bom, então a gente vai usar esses 2 dias também para visitar algumas coisas de Katmandu. Uma delas é essa stupa. Stupa é um relicário, na realidade. Dentro desse semicírculo aqui, tem alguma coisa sagrada. E tem vários desses stupas, tanto em Katmandu quanto na trilha. Então ali dentro pode ter as cinzas de um lama muito importante, ou algum texto muito importante, e você não entra no stupa, você dá a volta no sentido horário. Para os budistas tibetanos, é uma coisa que te traz mérito você percorrer em sentido horário algum lugar sagrado. Aqui o simbolismo são os olhos de Buda, que estão nas 4 direções, mostrando a onisciência de Buda. O que parece o nariz é o número 1 em sânscrito, que significa unidade. Essas bandeirinhas estão escritas mantras, e conforme o vento bate, esses mantras vão para o universo. A stupa, vista de cima, é uma mandala tridimensional. Né? É um lugar muito bonito, todas as árvores, isso fica no meio do coração tibetano de Katmandu. Então, no fim da tarde, estão todos eles dando a volta na stupa. E a gente visita também o Pashupatinath, que é o principal templo hindu do Nepal. Esse templo fica às margens desse rio, que é o rio Bagmati, que é um afluente do Ganges, e, portanto, um rio sagrado. E a gente visita esse templo, não pelo templo em si, que a gente nem pode entrar, porque nós não somos hindus, e em hinduísmo não existe conversão. Você nasce hindu, você tem que estar inserido. Funcionou ou não? Era pilha ou era... Era pilha, eu acho. Rebelião. Tá. E a gente vai, então, visitar esse templo para entender um pouquinho como é que a morte é encarada nessas sociedades. É interessante, quando tem alguma pessoa atropelada numa estrada, primeiro você cobre o jornal e depois você vai ver se o cara morreu. Né? A gente esconde morte. Né? Em hospital, morre alguém, põe bioma. O morgue é lá embaixo, escondido. Né? A gente tem medo de morte, é uma coisa natural, completamente inevitável, e, no entanto, a gente mantém a distância. Lá, a morte é vista como uma mudança de estágio. Você vai trocar a roupa. Né? Você tem a certeza absoluta de uma reencarnação, e se você teve uma vida bacana, você vai reencarnar melhor. Então, existe a dor da separação, mas não existe esse medo de que acabou, que você nunca mais vai encontrar e nada disso. Então é uma coisa muito mais exposta. Aqui está um corpo, ele vai ser lavado no rio, depois ele vai ser levado para a pira. Com muita frequência a gente vê o corpo, como a gente está vendo aqui. A família, os homens, essa é uma cerimônia masculina, dá 3 voltas com o corpo ao redor da pira, dá 3 voltas com o fogo ao redor do corpo, coloca o fogo e a família vai embora, e o funcionário do templo acaba cuidando do resto. 2 horas depois virou cinza, não tem nada dessa história de levar cinza para casa, não. Lava, varre a cinza para o rio e acabou a história. E é uma coisa chocante, porque a gente não está acostumado. Não está acostumado de ver a morte tão de perto, e não está acostumado que a morte seja tratada com tão menos emoção do que a gente está, ou desespero como a gente está acostumado. Então é uma coisa bacana da gente ver. Bom, de resto a gente vai passear para Katmandu e as coisas acontecem na rua, então é bacana caminhar para Katmandu. A arquitetura típica é madeira e tijolo, e tem um trabalho em madeira muito bonito. Aí a senhora fazendo Shantala, fazendo aquela massagem no nenê na rua. Os noivos no templo, ela se casa em vermelho lá. Família passeando de moto.
barbeiro na rua. Essa criança, ela tem duas coisas. Ela tem a tica, que é esse pó vermelho na testa dela. Então, quando você vai no templo, você leva esse pozinho vermelho e você passa na divindade. Então, você está fazendo uma oferenda para a divindade. E daí você passa o pó na tua testa, a divindade está te abençoando. E isso é uma coisa que eles fazem todos os dias. E ela está com um cajal no olho, que é para impedir ou evitar mal olhado. Tradicionalmente, depois que o homem cuidava da família, que casasse os filhos, ele iria para a floresta cuidar da vida espiritual. Ele virava um sadhu, né? Então ele largava todos os seus bens, ele largava a sua casta e ia cuidar da vida espiritual. Daí esse cidadão descobriu que turista gosta de tirar foto com sadhu, e daí ele se veste todo dia e de sadhu. Eles são super coloridos, cada vez mais coloridos, há fotos super bonitas, mas ele não tem nada a ver com o propósito original da coisa. Tá. Então, depois de 3 dias de muita confusão, barulho, buzina. Buzina lá é um ato de cortesia. Atrás dos caminhões está escrito, por favor, buzine. Né? Então, porque você não usa o espelho retrovisor, então é bacana que você está chegando no carro da frente e você buzinar. E isso é uma coisa difícil da gente desligar a chavinha e ligar para o outro lado, né? Porque a gente está acostumado com buzina como uma coisa de agressão. Né? Então, depois de 3 dias assim, a gente embarca no voo, um voo lindíssimo de 40 minutos até Lucca. E aí um parênteses em relação ao aeroporto de Lucca. Se vocês olharem na internet, vai estar lá, o aeroporto mais perigoso do planeta é esse daí. Aí precisa a gente então rever esse conceito. Lucca funciona, o aeroporto foi criado pelo Hillary, que é um dos 2 primeiros a escalar o Everest, ele e o Tenzin, e ele construiu para que os Sherpas tivessem mais acesso à saúde, enfim, essas coisas, educação, e também que facilitasse a chegada de turismo e com isso trouxesse dinheiro. E isso foi criado nos anos 70. E esse aeroporto funciona dos anos 70 até hoje. Nos últimos 10 anos, 20 voos por dia, pelo menos. E teve 2 acidentes com vítima em Lucca, nesse voo. Então, decididamente, ele não é o mais perigoso do mundo. Ele talvez seja o mais emocionante, porque a maneira que o Hillary encontrou de fazer um aeroporto em montanha foi fazer ele inclinado, de modo que o avião pouse subindo e decole descendo. Então ele precisa de uma pista pequena. E são aviões adaptados para pista pequena. Então é bacana, porque você vence e tem a certeza absoluta que você vai entrar de chapa na pista. E daí ele faz uma coisa para cima. Então é emocionante, mas não é perigoso. Eu já fiz 140 vezes esse voo, nunca aconteceu nada, é tranquilo. E muito bonito. Bom, a maior parte das empresas, tanto nacionais quanto de fora, fazem esse trekking e mais ou menos... Pois não. Eles entendem o inglês na rua? Em Katmandu? Katmandu, sim. No interior, não. E daí é uma coisa... Todos os nepaleses são bilíngues. Eles falam Nepali, que é uma língua que é derivada do sânscrito e que é parente do português, faz parte de um grupo linguístico que chama Línguas Indo-Europeias, e eles falam a língua da etnia deles. Então tem umas 20 etnias, cada um com a sua língua. Então, e com raízes linguísticas diferentes também. O Sherpa é uma língua derivada do tibetano, que pertence a outra raiz linguística. Então eles falam pelo menos Nepali e Sherpa, ou Tamang Sherpa, ou Gurung Sherpa, e inglês. Então todos os nepaleses são pelo menos bilíngues e vários são trilíngues. Bom, então a maior parte das empresas faz esse trekking em 12, 13 dias. E a gente, no decorrer desses muitos anos, a gente vem aumentando um pouquinho a duração do trekking, e hoje a gente faz em 16 dias. Por 2 razões. Primeiro, porque com 16 dias a gente tem um processo de aclimatação muito mais eficaz. E esse trekking é um dos trekkings mais altos do mundo. A gente vai chegar a 5.600 metros e vai dormir a 5.150. Então é muito alto. E para isso, para a gente fazer com segurança, quanto mais tempo levar um trekking, melhor. A segunda vantagem da gente fazer
é que a gente consegue explorar mais essa região. Então, essa trilha aqui é a trilha normal que todo mundo faz, né? A gente sai... Oi? Depende da onde. Aqui nós estamos a 2.800, aqui a gente está a 5.100. Então tem uma variação razoavelmente grande, mas é alguma coisa entre a noite, talvez começando com 10 graus e chegando a menos 10, menos 12. Tá? Só que com exceção de uma noite, que a gente vai ver o pôr do sol, em frente ao Everest, todas as outras noites, assim que começa, entardeceu, até um pouco antes, 4 da tarde, a gente está dentro do lodge, então você nunca pega temperatura mais extrema, a não ser nesse dia do pôr do sol. Né? Na base, no campo base, a gente vai até campo base e volta. Mas campo base não é o lugar mais alto. Campo base é 5.300 e o Kalapatar, que eu vou chegar lá daqui a pouco, é 5.600. E daí a gente vê o pôr do sol de lá. Bom, a outra vantagem de fazer mais lento é que a gente consegue fazer variações. E isso é bacana porque Tamo, Kunji e agora a gente está ficando num outro lugar aqui que chama Portse, eles estão fora da rota tradicional de trekking. E com isso ainda são vilarejos que vivem de maneira tradicional, vivem de agricultura. Enquanto que os outros vilarejos, eles hoje em dia vivem de turismo. É, né? Muito mais rentável você abrir uma pousadinha do que você plantar batata. Né? Então, a gente fazendo essa variação de 3 dias, a gente vê 3 vilarejos com quase ninguém de turismo. Isso é bacana. E também a gente varia um pouquinho a subida e a descida, já que o trekking sobe e desce pelo mesmo vale. ...140 quilômetros em 16 dias. 15 dias, né? Que o último dia é o dia de volta. Então a gente está falando de 9 quilômetros por dia, mais ou menos. Só que isso não traduz 140 de volta. Tá? Então 9 quilômetros por dia. Só que talvez o número que conte melhor um pouquinho a dificuldade do trekking é a altimetria. A gente sobe e desce 10 mil metros durante esse trekking. Mais ou menos 800 metros todos os dias, em altitude. Então, sobe 10 mil e desce cumulativo. Né? Porque nunca, na subida é subida e descida, e na descida é descida e subida. Então, cumulativo, se juntar todas as subidas e descidas, vai dar 10 mil metros, mais ou menos. Isso a gente faz em mais ou menos 6 horas de caminhada. Então a nossa média horária é mais ou menos 2 km por hora, na média. Então a gente caminha com bastante calma, o trekking não é feito para atletas de forma nenhuma, é feito para pessoas normais que moram em cidade grande, que tem 2, 3 horas por semana para fazer academia e dá conta. Né? Parou de novo, viu? Não? Ops! Bom, esse é um dos aviões que a gente voa e a gente reserva esse voo com pelo menos 6 meses de antecedência, de modo que a gente pega o primeiro voo. E isso é muito importante porque conforme vai passando a manhã, o tempo vai ficando pior. E se você tem um voo cancelado, você vai para o fim da fila do próximo dia. Então, o primeiro voo quase nunca cancela. Né? Então a gente sai às 6 da manhã, às 6h40 a gente está em Lukla, toma um café da manhã e daí já começa a andar. E de um modo geral a gente vai andar 4 horas de manhã, almoça, mais umas 2 horas da tarde, 4h30 da tarde a gente está no lote. Hoje em dia a pista é asfaltada, tem uma torre de... como é que chama? Torre de controle. Né? E não sei se dá para ver assim, ó, a pista daqui ela desaparece ali atrás, né? E daí, depois de 3 dias de barulho, confusão, caos, que é Katmandu, a gente está no Himalaia. O Nepal é razoavelmente ao sul. Ele tem a mesma latitude de Miami. Com isso, o nível de neve, a linha de neve é muito alta. A gente não tem neve permanente abaixo de 5.500 metros. Então a gente não vai andar na neve, a não ser que tem alguma nevasca, e a linha de árvores é muito alta. Até 3.700 metros a gente tem árvore e tem flor. Então, vários dias da caminhada são ainda bem verdes. Nos Alpes, a 2.000 metros, você não tem mais nada. Né? Então, a gente tem uma variação bastante grande de paisagens, de vegetação durante esse trekking. Essa paisagem
Primavera e outono. Isso poderia ser, aqui possivelmente é primavera, porque tinha muita flor. No outono a gente tem a outra beleza que é uma estação que a gente não tem muito aqui no Brasil, que é a mudança da cor das folhas, né? Que é bacana também. Por que no verão... O verão chove. Chove. O Nepal, toda aquela parte da Ásia tem esse regime de monções. Então, no Nepal, de junho a setembro chove. E então é a pior época do ano. No inverno até dá para fazer trekking, é frio, tem mais possibilidade de nevasca, mas dá para fazer. Verão não vale a pena, porque você não vai ver nada, né? É desconfortável, úmido. Bom, a gente vai passar por várias dessas pontes suspensas e daí a gente começa a ver as montanhas ao fundo. E o Nepal tem uma coisa que é fantástica, o Himalaia tem uma coisa que é fantástica. Aqui a gente está acostumado a mais ou menos, pensa aí, da base do Agulhas Negras para o topo da Agulhas Negras, 400 metros, né? Desnível. Lá é 3.000, 3 quilômetros. Então a gente está a 3.000 metros, as montanhas como essa daí tem 6.200. 3.200 metros acima de onde a gente está e a gente está na cara da montanha. A gente sobe um pouquinho mais, vai para 4.000, aparecem os 7.000. A gente vai para 5.000, aparecem os 8.000. Então a gente sempre tem, quer dizer, o ângulo do pescoço é outro, né? E às vezes tem uma coisa que é muito bacana. Tá? Tudo isso daqui coberto de nuvem e tem um cume flutuando num lugar que você não acredita. Porque quando a gente vê assim, até ok, você levanta um pouquinho mais o pescoço, mas quando tem só o cume flutuando lá, é uma coisa que não dá para acreditar. E no segundo dia a gente vê pela primeira vez o Everest, que está aqui, né? Aqui a gente está vendo essa crista, é o Nuptse, é um 7900, o Everest, e aqui do lado vai estar o Lhotse, que é a quarta mais alta. É a primeira vista que a gente tem. Isso aí é Namche Bazar. Namche, antigamente a gente ficava 2 dias, hoje em dia Namche virou um vilarejo extremamente turístico, que é bacana. Tem uma torta de maçã maravilhosa, chocolate quente, tem sinuca, tem ATM. Então, hoje em dia a gente fica uma noite, que é bacana, e no dia seguinte a gente vai para um vilarejo que ainda é vilarejo de montanha, que é Tão. E nesse vilarejo a gente visita um monastério que quase que só a gente que visita. São 3 monges que moram lá, e a gente vai há 25 anos que vai com todos os grupos, a gente ajuda financeiramente esse monastério e a gente é recebido de uma maneira fantástica. Então vocês imaginam um pequeno monastério encravado na montanha, 3.700 metros, na frente uma montanha nevada de 6.200 e esse carinho, e a gente almoça lá, passa a tarde, ajuda a aclimatar e daí desce para o vilarejo, um desses que está fora da rota. Quando tem um monge, porque esse é um lugar de retiro, então com muita frequência tem monges que ficam lá e daí a gente aproveita para quem tiver interesse de fazer um pouquinho de meditação. Quando não tem um monge, eu não sou qualificado para isso, mas eu conto um pouquinho, a gente faz uma pequena prática de meditação para quem tiver interessado, ver como é que é, e é uma coisa bem bacana. Visita uma caverna de meditação e dentro da tradição budista tibetana, quando o cara realmente está no caminho, esses 3 dias de meditação solitária dentro de um lugar como esse, né? Ele é alimentado, mas não tem contato, põe a comida lá, tem um banheiro aqui fora e a pessoa fica 3 anos, 3 meses, 3 dias. E imagina o que é isso em termos de que o cara aprende de si mesmo, enfim, de budismo. Fica louco. Acho que é pré-requisito. Bom, continuamos subindo, as montanhas vão ficando mais altas. Esse é um... Ó, vocês lembram disso aqui? Ó, dá uma olhadinha em Namche. Namche. Todo colorido. Tudo isso daqui são pousadinhas. São lotes, que a gente chama, né? E isso aqui é Kundi. É outra pegada, né? Plantação, as casas não são daquele jeito. A maior parte tem 3, 4 lodges aqui, o resto tudo são casas e que ainda vive de agricultura. Então a gente tem a vivência de estar num vilarejo que ainda vive de maneira tradicional. Esse é o que está fora da rota. Que está fora da rota, chama Kundi. É um dos 3 que está fora da rota, né? Chegamos mais perto, de novo, aqui o Everest, aqui o Nuptse e lá o Lhotse, ainda visto do sul.
E aí, Ama Dablam. Ama Dablam é considerada por muitos a montanha mais bonita do planeta. Agora tem 2 brasileiros escalando, a Karina deve fazer cume em breve, ela já fez a aclimatação, deve estar fazendo cume nos próximos 2 dias. Ama Dablam chama Ama Dablam porque Dablam é um amuleto que as Sherpanis, que as mulheres Sherpas usam, e eles associam esse blocão de gelo aqui com esse amuleto que as Sherpanis usam. Então, Ama Dablam significa amuleto da mãe. Ama é mãe. Tati vai falar. Ano passado, né, Tati? Ano passado, é. Faltou força. Faltou força. Faltou força. Faltou. Montanha extremamente técnica, ela é baixa para ao padrão extremo. Himalaia, tem 6.800, mas extremamente técnica. Ops. Tá bom. Para os budistas tibetanos, o budismo chegou no Tibete tardiamente. A gente costuma associar budismo com o Tibete, mas chegou no século VIII dessa era, enquanto que chegou no Japão, na China, nasceu na Índia. Então o Tibete quase que foi o último país a se converter ao budismo. Antes disso, uma religião que chamava Bon. E essa religião, ela tem muitos elementos essa coisa de mandala, de mantra, de oráculo, é tudo do bom.